esses dias. Então tem uma quadra aqui, choveu, a quadra quando fica molhada fica bem liso, né? E Miguel vai lá andar de bicicleta na quadra. E aí tem umas poças de água na quadra, e eu falei, ó filho, não passa na poça não, que se você passar, o pneu da bicicleta vai escorregar muito. E ele, beleza, né? Primeira volta ele não passou, segunda ele não passou, a terceira, ele, papai, eu vou passar. Eu já sabia o que ia acontecer. Você quer passar, filho? Ele, quero. Eu falei, passa. Aí ele, mas eu vou devagarzinho. Eu falei, tá bom, vai. Aí ele passou e foi indo devagarzinho. Aí foi bem devagarzinho com a bike e não caiu. Aí eu vou passar de novo. Eu falei, passa, filho. E aí ele começou a ir andando mais rápido, não deu outra. Ele levou um tombo, que a bike escorregou. Eu já sabia que isso ia acontecer. Mas é um desafio um pouquinho maior, que deixa ele lidar. Outra vez eu acho que ele não tinha nem 3 anos de idade. Ele estava correndo no banco, então na orla de João Pessoa tem aqueles bancos de cimento, assim, sabe? A praia do lado aqui. Ele correndo, eu falei, ele vai cair já já. Mas deixa ele correr. Ele caiu, acabou que a queda foi mais feia do que imaginei. Ele caiu, bateu com o rosto no chão e tal, mas lidou bem. Chorou e tudo mais. Eu poderia ter protegido ele? Poderia. Mas na minha interpretação, era uma situação um pouco maior do que ele, a qual ele era capaz de lidar e aprender. Outro dia, ele estava andando de bicicleta lá na Lagoa. É um Parque Solon de Lucena, tem em João Pessoa. E aí tem a pista de bicicleta e estava vindo um cara andando meio que devagar e Miguel entrando e saindo da pista o tempo todo. Quando esse cara passou por mim, Miguel devia estar uns 15, 20 metros à minha frente. Esse cara passou por mim, eu falei, cara, Miguel vai bater nesse cara, vai cair. Mas o cara vinha devagar. Deixa bater, deixa cair. Se o cara viesse muito rápido, fosse algo que ia machucar muito, aí, pô, eu não ia deixar, lógico. E não deu outra. Miguel foi, bateu no cara, caiu, chorou um pouquinho. Mas essas coisas que são um pouco maiores, você não poupa o seu filho. Deixa ele aprender, cara. Porque quanto mais você vai podando, menor ele vai ficando. E os pais, porque eu estou repetindo isso para você o tempo todo e estou colocando muitos exemplos clarinhos do dia a dia, cara. Eu poderia falar só o conceito aqui, mas eu estou tentando trazer muitos exemplos porque fica mais fácil. E por que eu estou te trazendo esse assunto? Essa é a terceira das 3 lives falando sobre você formar filhos equilibrados. E aí quando as pessoas começam a refletir sobre a educação que está dando, existe uma tendência horrível de querer super proteger os filhos. E não é isso que eu estou falando para vocês em momento nenhum. Seu filho precisa aprender a viver vivendo. A vida ensina muito a viver. Você precisa estar junto com seu filho não para protegê-lo da vida, mas para ensiná-lo a viver. Olha o exemplo de Jesus com os discípulos. Jesus fala, até tem uma oração de Jesus que ele fala, Pai, eu não peço que tire os discípulos do mundo, mas que os proteja do mal. Proteger do mal é do mal que nasce no coração. Não é proteger das machucaduras, não é proteger das situações que são maiores, não. Inclusive, se você vê no dia a dia o relacionamento de Jesus com os discípulos, você vê um monte de besteira que os discípulos fazem. Eles vão se atropelando, vão brigando, vão discutindo e Jesus deixa. Em alguns momentos Jesus intervém, mas na maioria das vezes ele deixa os discípulos irem vivendo e aprendendo. E quando é necessário dar um puxão de orelha, digamos assim, Jesus dá nos caras. Esse é o modelo de educação. Eu adoraria, por uma maneira didática, que Jesus tivesse tido filhos. Não sei quais seriam as consequências disso, mas para ter um exemplo de Jesus lidando com os filhos. Mas de maneira geral, cara, é isso que você precisa fazer com seu filho para ir formando um filho equilibrado. Nem super proteger, nem proteger de menos. Dá a proteção um pouquinho a menos do que ele é capaz. Ou seja, deixar ele lidar com dificuldades um pouco além da capacidade dele. E para isso você precisa estar de olho no seu filho, observando dia a dia, entendendo. Se você está na pracinha com ele de olho no celular, você não tem como discernir se a situação. Ah, André, mas ele está brincando lá. Cara, mas você precisa estar de olho nele. Se você chega do trabalho e você não tem um tempo junto com ele, você não consegue saber qual o momento que o seu filho está vivendo. Se você rotineiramente não brinca com seu filho, você não consegue conhecê-lo, compreendê-lo e saber quais são as capacidades e incapacidades para saber qual o nível de proteção ou superproteção. Então, para isso, você precisa educar olhando para o seu filho. Educar é uma jornada, gente. Você educa vivendo, não tem fórmula mágica.
Existem fundamentos, e os fundamentos eu estou passando aqui para você dia a dia. Os fundamentos você vai ver na série Forjando Filhos para a Vida. Mas educar não existe receita.